No vídeo de hoje eu vou contar a história de uma inscrita aqui do canal que começou a praticar as técnicas que eu ensino aqui e inicialmente parecia ali que as coisas tinham piorado, mas depois ela viu que aquela piora foi para que pudesse acontecer algo melhor. Então, se você quer se inspirar com a história dela e se você também de repente está passando por uma situação aí que seja desafiadora, escuta essa história aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Esses dias eu fiz aqui no canal um vídeo no qual eu falei sobre catarses, né? Que eu falei um pouquinho da minha experiência com algumas catarses. Também falei como lidar com elas. Se você não assistiu ao vídeo, eu vou deixar aqui nos cards na descrição para você assistir depois que acabar esse, não agora. E aí teve vários comentários bacanas de várias pessoas falando que depois do vídeo perceberam que estavam passando por catarses também. E eu recebi um comentário lá no direct do meu Instagram, um relato um pouquinho mais detalhado sobre a catarse dessa inscrita, que eu achei muito interessante a história dela e resolvi trazer aqui para vocês, que eu acredito que vai ilustrar bem, né, essa coisa de as coisas pioram, mas depois aquilo tem uma finalidade, aquela piora, ela é uma aparente piora para que depois as coisas melhorem, né? Então, só para você se situar aqui um pouquinho sobre as catarses, né? O que acontece quando a gente está expandindo a nossa consciência, quando a gente começa a buscar esse conhecimento, buscar conhecimento da lei da atração, expansão da consciência, quando a gente começa a praticar Ho'oponopono, praticar as técnicas que eu ensino aqui no canal, muitas vezes a gente precisa passar por catarses. E o que são catarses? São as limpezas, né, que a gente vai passando. Se tem muita coisa estagnada, muita coisa para limpar, muitas vezes a gente vai precisar passar por essas limpezas que são muitas vezes desafiadoras para nós, para que a sujeira possa vir à tona para ser limpa e as coisas possam ser mudadas. É como quando a gente faz a faxina na casa, né? Quando a gente tá lá faxinando, é aquele caos, aquela bagunça, aquela sujeira, mas depois a gente sabe que a gente vai usufruir de uma casa limpinha. Então a mesma coisa acontece com o nosso interior quando nós começamos a fazer limpezas e começamos a expandir a consciência. Aquele lixo, aquela sujeira emocional começa a vir à tona para que a gente possa limpar aquilo, para que a gente possa de fato mudar, né? E muitas vezes essas catarses são mais ou menos intensas, dependendo do quanto você tem ali para limpar. Tem gente que até nem sente a catarse, porque consegue passar por esse período de forma tranquila, mas a maioria de nós aqui, eu diria, talvez tenha que passar aí por essas coisas desafiadoras para que possa realmente expandir a consciência e de fato evoluir. Então muitas vezes a gente está passando por uma situação desafiadora e a gente acha que a nossa vida está um problema, a gente não vê um caminho, a gente não vê uma luz no fim do túnel, porque tá ali, né, no meio daquele turbilhão. E eu acho que esse vídeo, essa mensagem que eu vou passar aqui hoje, vai te ajudar com isso, né, a entender que as coisas têm um porquê. Eu acredito muito nisso, né, gente? Que as coisas têm um porquê de acontecer e tudo tem um porquê e nada acontece por acaso. Então, se você tá passando por um momento desafiador, é pra quê? Pra que você precise limpar alguma coisa dentro de você ou precise aprender alguma coisa com aquela experiência, para que você consiga de fato ir pro próximo nível. A gente não aprende só estudando, a gente aprende vivenciando. E a hora que a gente vai ver, né, lá na vivência do dia a dia, na vida real, a gente vai se deparar com sentimentos, situações que a gente nem sabia que tinha, situações que a gente nem imaginava que ia lidar daquela forma, e sendo que quando a gente estava estudando, a gente achava que ia ser de um jeito, e quando a gente vai passar por aquilo, a gente vai ver que é diferente, né? Então a gente precisa experienciar, a gente precisa passar na prática para que a gente possa de fato aprender aquilo. Mas está muito no inconsciente coletivo a coisa da crença do castigo, a crença da luta, a crença de que a vida é difícil, de que a vida é ruim, de que Deus é um cara barbudo lá em cima que fica te castigando pelas coisas erradas que você tem, que você fez, as coisas da culpa, né? Muito forte no inconsciente coletivo isso. Então, às vezes a gente tende a achar que a vida é isso aí. E não é, né? Se você for pensar, Deus é amor e Deus quer ver a gente bem, então a vida é boa, os desafios eles fazem parte e tudo vai depender de como a gente lida com eles também, né? Se a gente enxerga a vida dessa forma que eu tô falando, os desafios eles ficam mais fáceis também de serem enfrentados. Se a gente ficar achando que a vida é só dificuldade, que é só luta, que é só sofrimento, a gente vai ser isso, né? Realmente isso vai se tornar realidade. Ao passo que quando a gente tem essa visão maior de que nada acontece por acaso, tudo tem um porquê, um motivo para a gente estar ali evoluindo, a gente consegue também passar pelos desafios de forma mais tranquila. E antes de falar aqui a história dessa inscrita, que eu vou chamar de Mariana, porque ela pediu para preservar a identidade dela, ela autorizou que eu contasse a história dela, mas que não falasse o nome, então eu vou falar aqui Mariana, tá? Um nome fictício,
Antes de eu contar a história dela, eu quero ler um comentário também que deixaram aqui no vídeo, que eu achei muito legal, muito interessante e tem tudo a ver com a história que eu vou contar hoje. O comentário do Deiler Marcos, ele disse o seguinte, ó: assisti um filme do saudoso Mazzaropi chamado Candinho. E uma frase repetida muitas vezes pelo personagem dele era: tudo o que acontece de ruim é para melhorar. Olha que bonita essa frase, né? Há alguns anos, a Globo exibiu a novela Eta Mundo Bom, que é uma inspiração do filme, onde o ator Sérgio Guizé interpretou o caipira Candinho. Até tinha uma música tema dele que dizia esse bordão: tudo o que acontece de ruim é para melhorar. Então, quem assistiu a novela e quem assistiu o filme deve lembrar, né, desse bordão. Eu não assisti, confesso que não assisto novela, mas é muito bacana, né? Achei muito bacana essa frase. Tudo o que acontece de ruim é para melhorar. Então, quando a gente está passando pelas catarses, a gente tem que ter isso em mente, né? Que as catarses, elas aparentemente são ruins, mas é para quê? Para fazer a limpeza e a gente usufruir da casa limpa, né? Ou seja, para a gente expandir a consciência, aprender alguma coisa com aquilo e no fim das contas aquilo vai ficar melhor. Então, vamos agora para a história da Mariana, que eu vou contar aqui para vocês. Mas antes, se você está gostando da ideia desse vídeo, já deixa aquele joinha lindo e maravilhoso para você não esquecer depois. Então, ela disse o seguinte, ó: bom dia, Cris, tudo bem com você? Vi seu vídeo sobre a catarse e queria dividir com você como foi comigo. Eu namorava um cara há alguns meses, gostava muito dele, mas ele não me tratava muito bem. No início do namoro, ele se mostrou uma pessoa, mas com pouco tempo, ele foi sendo cada vez menos carinhoso comigo. Ele não pegava na minha mão, não tinha iniciativa para me beijar, não me elogiava. Eu me sentia péssima com isso, mas não conseguia terminar, mesmo tendo todos os motivos. Foi quando eu fiz o Ho'oponopono com a intenção de melhorar a nossa relação. Eu também fazia visualização dele me tratando bem, pegando na minha mão, imaginava até ele beijando a minha testa, porque eu sempre achei esse gesto bonito, mas ele nunca fez, porque o Ho'oponopono, muitas vezes quando a gente começa a praticar o Ho'oponopono, ele pode trazer catarse justamente por isso, né? Porque ele vai começar a limpar. Mas se você acha que eu vim contar que tudo melhorou e fomos felizes para sempre, não! Ele terminou comigo. Eu fiquei completamente arrasada. Eu tentava pensar que Deus tinha planos melhores para mim e que foi melhor assim, afinal eu não estava feliz com ele. Mas era difícil, afinal eu pensava que tudo ia voltar a ser como no início do namoro. Dias depois, entrou uma pessoa na minha vida, comecei a encontrá-lo sempre e um dia vi ele conversando com um amigo sobre alguns livros, sobre prosperidade, lei da atração e entrei na conversa. Foi onde começamos a nos aproximar. Conversávamos muito sobre esses assuntos. Antes, eu não tinha muito com quem conversar sobre a lei da atração. Na primeira vez que ficamos, ele fez exatamente as coisas que eu visualizava. Pegou na minha mão, me elogiou e beijou a minha testa. Foi quando eu entendi tudo. Por meio do Ho'oponopono, eu limpei o que não estava me fazendo bem. E por meio da visualização, atraí um namorado que, além de me tratar super bem, tem tudo a ver comigo. Hoje estamos namorando. E um dia ele acabou contando que quando me conheceu, ficou fazendo afirmações de que iria namorar comigo. Então atraímos um ao outro. Hoje, sempre que eu passo por um momento de dificuldade, mesmo que eu não entenda o porquê de estar acontecendo comigo, eu lembro que tudo acontece do jeito certo, no momento certo e que futuramente eu vou entender. Obrigada, Cris, por ensinar tantas ferramentas transformadoras. Eu que agradeço, Mariana, aqui pelo seu depoimento tão inspirador. Olha que bacana a história dela, né, gente? Muitas vezes, quando a gente começa a praticar o Ho'oponopono, foi uma coisa que eu já falei bastante no outro vídeo e em outros aqui também, as limpezas elas vão começar a acontecer e muitas vezes essa limpeza vai vir em forma de catarse. E muitas vezes essa limpeza vai vir da forma como a gente não espera. Se você não conhece o Ho'oponopono, não sabe como praticar, vou deixar nos cards na descrição para você assistir o vídeo da explicação depois que acabar esse, tá? Mas para você que já conhece, você já sabe. A gente não deve colocar uma intenção de conseguir algo no Ho'oponopono. Nós precisamos colocar no Ho'oponopono a intenção de fazer a limpeza e deixar confiar que o divino traga aquilo que é melhor para nós. A partir do momento que a gente limpar aquelas informações negativas, a gente vai se conectar com uma situação melhor, que foi o que aconteceu com ela. Ela fez inicialmente com a intenção de melhorar o relacionamento dela. Você pode até colocar a intenção, até pode, só que
Quando envolve outra pessoa, você não tem domínio sobre ela. Então você não pode ter apego ao que ela vai fazer. Então ela fez Ho'oponopono limpando dentro dela aquilo que estava causando aquela situação desafiadora na vida dela, né, de falta de carinho, que o cara não pegava na mão dela, não elogiava, ela se sentia mal com aquilo, ela foi limpando aquelas sensações de desconforto e o que aconteceu? Ele saiu da frequência dela. Só que aí, gente, o ego se apega, né? E aí por isso que a gente sofre. Não, tem que ser aquele, ele acha. Ele acha que só tem aquela pessoa. Naquele momento que a gente gosta de alguém, a gente não consegue enxergar que existem 8 bilhões de pessoas no mundo. O ego só consegue enxergar aquela pessoa e fica apegado, né? E às vezes a gente quer mudar o outro e a gente não pode mudar o outro. O outro, ele pode ser mudado através da nossa mudança. Mas aí a gente não tem controle sobre isso. O que a gente tem que focar é na nossa vida, na nossa frequência. E quando você eleva a frequência, pode ser que o seu parceiro ou sua parceira também eleve e também mude. E poderia ser ali que a relação dela melhorasse e acontece isso com muitos casais. Mas no caso dele, ele não estava aberto e nem receptivo a isso. Então o que aconteceu? Ele saiu da vida dela porque ele saiu da frequência dela. E aí ela também fez a visualização e poderia ter funcionado? Poderia, só que é a mesma coisa. Envolve outra pessoa. Então, se aquela pessoa estiver fechada, não estiver receptiva àquilo, não vai ser aquela pessoa, vai ser outra pessoa. Aqui entra também numa questão que sempre aparece aqui no canal de pessoas querendo atrair pessoas específicas. Você pode tentar? Pode. Você pode conseguir? Pode até conseguir. Mas você pode não conseguir. E se você não conseguir, você não pode ter apego. O ideal é você imaginar uma pessoa fazendo aquilo, mas sem apego que seja uma pessoa específica, entende? Você imaginar, sei lá, uma pessoa aleatória fazendo aquilo para você, a sensação de ter aquilo, ou você pode até imaginar com uma pessoa específica para ficar mais fácil, mas sem apego de que vai ser ela que vai fazer aquilo, né? Sem apego de que vai ser aquela que você vai namorar, por exemplo. Às vezes a pessoa vai praticar uma visualização para namorar com alguém específico. O ideal, nesse caso, é que você imagine uma pessoa que vai te fazer feliz e não uma específica. Repetindo, né? Você até pode imaginar a específica, contanto que você não tenha apego que de fato vai ser ela. Porque às vezes você fica apegado e você se fecha a outras possibilidades. Então, o que aconteceu aqui, ela fez o Ho'oponopono, ela fez a visualização, porém, o que aconteceu? Ele saiu da frequência dela. E ela ficou mal, ficou no primeiro momento, porque faz parte, né, gente? A gente sente, a gente fica triste se a gente gosta da pessoa. Isso vai acontecer, faz parte. Mas aí, ela continuou limpando, continuou praticando as técnicas. E apareceu uma outra pessoa na vida dela. E aí, ela percebeu essa outra pessoa na vida dela, que também tinha feito afirmações para ela. Então, no caso dela, não funcionou com a pessoa específica, mas no caso dele, funcionou com a pessoa específica, porque ele tinha feito com ela. E aí, imaginando, né, que estava namorando com ela. E por que com ele funcionou e com ela não funcionou? Porque eles estavam na mesma frequência, o outro não estava mais na frequência dela. Então, acaba não dando certo. A pessoa, quer dizer, dá certo, mas não do jeito que você quer. Né, de outro jeito, dá certo do jeito do universo. E aí o universo estava preparando uma pessoa que estava na frequência dela, né? Uma pessoa muito melhor que podia dar aquilo que ela queria. O outro não poderia dar aquilo que ela queria para ela, não naquele momento, porque talvez ele estivesse passando por alguma situação que não deixava ele ter aquilo, não deixava ele fazer aquilo, não, enfim, não era o tempo dele. E aí o universo conectou ela a uma pessoa que estava aberta a isso, que poderia dar aquilo que ela queria, e eles se encontraram e foi lindo, porque essa outra pessoa tinha muito mais a ver com ela do que o outro, e ela não precisava ficar forçando nada, né? As coisas aconteceram de forma natural e recíproca. Então, num primeiro momento, o que aconteceu? Deu errado, pareceu que deu errado pro ego, né? Mas a gente não tem todas as informações do universo, a gente não sabe o que está acontecendo no invisível. No invisível, o universo estava já preparando uma outra pessoa que tinha mais a ver com ela. E às vezes a gente se descabela, a gente se desespera achando que, nossa, tá dando tudo errado. E na verdade, o dar errado é o dar certo. Então aqui entra, né, a frase aqui que um inscrito colocou: tudo que acontece de ruim é para melhorar. Tem uma outra frase também que eu gosto muito, que é atribuída a Fernando Sabino, que diz o seguinte: no fim, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou no fim. Então eu tô dando esse exemplo aqui, né, do relacionamento que aconteceu com a Mariana, mas isso vale para tudo na vida, né? Se você tá passando aí por um momento desafiador, tenha fé
que se tá dando errado agora é porque ainda não chegou no fim. E se é porque ainda vai dar certo em algum momento. Não chegou no fim do quê? Não chegou no fim daquele ciclo, né? Daquela história. Então, acredite aí que você vai ter um final feliz ou uma estadia, um caminhar, né? Se é que as coisas têm final, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas você vai ter um caminhar ali, um ciclo feliz. Esse dia vai chegar. Tenha fé, acredite, continue praticando, que eu tenho certeza que isso vai acontecer pra você também. E me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história, que eu vou adorar saber. E se você não tá inscrito ou inscrita no meu canal ainda, te convido a se inscrever e apertar o sininho para receber mais novidades que eu sempre estou postando por aqui. Um abraço e eu vejo você lá no próximo vídeo.